Senhor Deus, soberano Tu és, Pai. Por isso entramos à Sua presença com ações de graça, pedindo ao Senhor, limpa o nosso coração de tudo que não Te agrada, e que possamos agora, nesse momento, Pai, Te louvar, Te engrandecer, Te exaltar, Senhor. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor e que nós possamos, nesse momento, Pai, olhar para Ti e dizer muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor se faz presente nesse momento. Que o Senhor abençoe a todos que estão comigo nessa live, em nome do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Obrigado por esse final de semana que o Senhor nos contempla e nos dá a oportunidade, Pai, de desfrutar essas maravilhas. Que esse meu irmão e minha irmã tenham um final de semana cheia da graça do Senhor. E que possamos engrandecer o Seu nome, exaltar o Seu nome, louvar tudo que o Senhor tem feito por todos nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de muitos irmãos que estão sendo abençoados pelo Senhor e recuperados pelo Senhor de uma enfermidade, de um momento difícil. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Obrigado porque o Senhor é fiel. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E que nós possamos nesse sábado, Pai, à noite, ouvir a Tua palavra e aprender um pouco mais do que o Senhor tem para nós. Louvado seja o Senhor por esse momento. Louvado seja o Senhor por esses irmãos que estão comigo nessa live em nome de Jesus. E que nós possamos sempre desfrutar da comunhão com o Senhor, com a alegria do Senhor. Abençoe agora, Pai, a todos aqueles que precisam de Jesus, que precisam da Sua mão poderosa. Em nome de Cristo, Pai, que eu louvo e agradeço por esse momento, Pai, que o Senhor nos permite entrar na Sua presença e louvar o Seu santo e poderoso nome, em nome de Cristo. Amém, Jesus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por você me dar a oportunidade de estar com você nesse sábado à noite. Que a glória e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você sinta sempre o amor da Igreja Metodista Livre na sua casa, entre os seus familiares. Muito obrigado mesmo, você que mostra toda essa fidelidade para comigo, junto comigo às quartas-feiras, aos sábados, domingo pela manhã. Muito obrigado, você que é de Jacareí, você que é de São José, Pindamonhangaba, Campos do Jordão. Sou grato a Deus pela sua vida e pelo seu companheirismo. Deus abençoe a sua vida. Na quarta-feira passada nós não tivemos condições de fazer as lives. Por quê? Para fazer a live eu preciso de energia elétrica. E no bairro aqui ficou sem energia elétrica, não podia transmitir a live para chegar até a sua casa. Então peço perdão a você que sempre nos acompanha na quarta-feira. Eu prometo a você que nós possamos, em alguns momentos mesmo que aconteça isso, que nós possamos levar a palavra de Deus de outro jeito, que eu quero que a palavra de Deus chegue no seu coração até a sua casa. Então, muito obrigado e me perdoe por essa quarta-feira. Você que acompanha nas redes sociais, você acompanhou lá os pedidos de orações, e eu gostaria que você estivesse sempre pesquisando lá nas nossas redes sociais, principalmente no Facebook da EMEL Metodista Livre, e que você olhe aqueles pedidos de orações nas lives, nos comentários, e que você possa orar por esses irmãos que tanto precisam das nossas orações. Muito obrigado. Eu queria, nesse sábado, propor a você para nós meditarmos no Salmo. Como você bem sabe, eu procuro ter um devocional de Salmos no sábado, e eu queria hoje compartilhar com você o Salmo de número 2. Salmo de número 2. Você que está com a Bíblia aí, por favor, pegue a palavra de Deus e que tudo que eu ler aqui, que você confira aí, que é importante você estar ciente
da palavra de Deus e ao mesmo tempo questionando sobre a palavra de Deus. Salmo de número 2. No meu título desse salmo diz aqui o reinado do ungido de Deus. Aqui está falando o salmo profético do Messias. Está falando de Jesus aqui. Embora o salmo foi composto pelo rei Davi, você vai ver que na tua Bíblia não dá o título ao criador do salmo, mas em Atos capítulo 4, versículo 25 ao 27, dá o título a essa narrativa como a criação do rei Davi. Salmo de número 2 diz assim: Por que se enfurece as nações? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará. Apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é o meu filho, hoje eu te gerei. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e a despedaçará como vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir. Juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém, meu irmão? Louvado seja o Senhor pela Santa Escritura, pela Palavra de Deus. E eu queria intitular essa reflexão desta noite, desse sábado à noite, no Salmo de número 2, dizendo que o triunfo do Messias sobre a prepotência humana. O triunfo do Messias sobre a prepotência humana. Esse Salmo de Davi relata uma das coisas mais importantes do contexto hoje que nós estamos vivendo. É um salmo que demonstra às nações que a prepotência das nações não são nada comparado ao reinado messiânico. Não são comparado nada com Jesus. Jesus é bom, Jesus é perfeito, Jesus é rei, é poderoso. Ele sempre está atento a todos nós. Por isso, o reinado do Messias, quando se compara com a prepotência humana, quem somos nós? Nós não somos nada. Deus sempre será o Rei soberano. E lá do alto, Ele está olhando para nós aqui e quer que nós desejemos a todos a salvação desse Messias, a salvação desse Deus Todo-Poderoso. O Salmo 2 tem lembrado que nós precisamos entender que nós somos rebeldes, nós murmuramos, reclamamos, somos ingratos muitas vezes, o governo é ingrato, pessoas que têm condições financeiras são ingratas, não dão graças a Deus, aleluia ao Senhor, pelos bens que adquiriram na vida. Muitos entendem que o valor que tem no banco é porque foram muito bons administradores. Mas esquece que a mordomia cristã só é reflexo da glória de Deus, porque tem dado a todos nós o privilégio de poder sobreviver a cada dia, a cada momento, com as condições que nós nem merecemos, mas o Senhor tem nos abençoado. O Salmo 2 pode ser separado em muitos momentos,
mas eu queria dar algumas situações que nós poderíamos separar esse Salmo de número 2 em 4 cenas principais. E nessas cenas principais que o salmista Davi tem nos mostrado, isso está em Atos capítulo 4, do 25 ao 27, ele cita que Davi traz a nós pensarmos o que esse salmo é de tanta importância para todos nós. O Messias está acima da minha prepotência, da sua prepotência. O Messias sempre foi rei, sempre reinou e sempre vai reinar até a vinda dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu queria que você atentasse para o que você leu esta noite. Porque você está vendo tantas pessoas, às vezes, na rua dizendo, você sabe com quem você está falando? Prepotência, sou rico, tenho títulos, sou poderoso, posso fazer o que quer. Mas não é isso que a palavra nos diz. O Messias sempre estará acima da prepotência, do orgulho do homem. O homem pode se achar o rei da cocada, mas o único rei é o Senhor. E eu queria compartilhar com você esta noite, no Salmo de número 2, aquilo que tocou no meu coração. Espero que toque no seu coração também. Ao meditar nesse Salmo de número 2, nós percebemos que Jesus, o Messias, ele reina. E é independente do que eu acho ou deixo de achar. Ele sempre faz do jeito dele, da forma como ele quer e do jeito, na direção que ele acha e determina que deve ser. O Senhor nunca quer saber o que eu acho ou deixo de achar. Aquele que serve ao Senhor tem que fazer o que a palavra diz e servir o Messias, porque Jesus sempre reina, independente. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você está no versículo de número 1 ao número 3. Salmo de 1 a 3. Jesus sempre reina, independente da rebeldia das nações ímpias. Olha o que diz o Salmo de número 1, do Salmo de número 2, do versículo 1 ao versículo 3. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis dessa terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Sabe o que muitos líderes e nações querem fazer com os cristãos? Algemar os cristãos, prender os cristãos. Ao mesmo tempo, cria uma cultura na mente, para que só pense o que eles determinam. Só devemos trazer à realidade aquilo que eles acham que deve ser feito e o que é melhor. Mas a palavra de Deus diz que a rebeldia das nações ímpias vão ter o momento certo e pagar o preço de tudo que conspiraram contra Deus. Todos os líderes políticos, todos os líderes religiosos, todos os líderes de qualquer segmento, quando oprimem o povo, quando assolam o povo, quando prendem o povo, quando faz o povo sofrer, angustiado por esse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Muitos têm desviado os recursos, muitos têm tirado da onde não deveria tirar. Mas a palavra de Deus diz que Jesus reina, independente da rebeldia dessas nações, desses líderes. Porque, como foi dito nesse salmo, nesses versículos que nós lemos, versículo de 1 ao versículo 3, as rebeliões das nações contra Deus e contra Jesus, eles vão pagar o preço alto demais. E nós já estamos pagando. Você acha que essa pandemia é simplesmente ao acaso? Você acha que isso que nós estamos passando aconteceu
Lógico que o homem escolheu, o homem talvez tenha trabalhado com relação a esse vírus, mas tudo está debaixo de Jesus. É independente. Jesus permite. O salmista inicia questionando e dizendo que o motim dos ímpios, a expressão enfurecem os gentios, significa literalmente as nações aglomeradamente ou se aglomeram, trazendo uma rebeldia contra os preceitos de Deus. O versículo 1 diz que nós precisamos entender. Olha o que diz: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que pensam coisas vãs fora o Evangelho? Porque na mente de todos está sendo ensinado que Jesus é mais um, que o cristianismo é à toa. Só que as pessoas esquecem que o cristianismo, ele cresceu, cresce e sempre crescerá. Quanto mais oprime o cristianismo e o cristão, mais a palavra prospera. Mais pessoas se convertem. Mais a palavra da salvação é entrada no coração. E mais pessoas serão salvas por Cristo em Jesus. Jesus, independente do que as nações estão agindo impiedosamente contra o povo, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido. Nós agradecemos. Quando o nome do Senhor está sobre todo nome, nós podemos dizer: eu sou filho de Jesus, sou filho de Deus, e nenhum mal vai entrar na minha casa e na minha vida. Você crê nisso que eu estou dizendo? Jesus reina independente da rebeldia das nações. Você vê as nações, hoje, muitos perseguidores do cristianismo têm matado pastores, famílias de pastores, pessoas que outros segmentos religiosos oprimem para que eles calem contra essa injustiça muitas vezes. Mas a palavra de Deus, quanto mais é perseguida, mais é proclamada. Quanto mais é impedida, mais o Espírito Santo levanta pessoas, nações, a levar a Cristo para quatro cantos desse mundo em nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendi nesse texto do Salmo de número 2, que eu achei fantástico, que você vai entender ainda pensando no primeiro tópico, quando fala que a palavra é ungida, ou seja, a palavra traduzida como ungido, em hebraico é Messias. E esse Messias, embora aquele contexto do ungido do Senhor fosse Davi, que muitos entendem que está falando de Davi, não está falando do Messias. Embora Davi fosse ungido pelo Senhor, no final absoluto do texto é Jesus que é ungido. E é Ele que é proclamado aqui nesta live essa noite, na sua vida. Eu digo com o ungido do Senhor, o Messias está na sua casa te protegendo dessas nações ímpias, desse poder absoluto que muitas vezes vem oprimir você para você não dizer que você é cristão, filho de Jesus. Segunda coisa que eu entendo e aprendo com esse texto está do versículo 4 ao versículo 6. Capítulo 2, Salmo de número 2, do 4 a 6, diz que Jesus sempre reina, independente, com a natureza de você entender aqui esse salmo, com o título desse salmo, da prepotência humana. Olha o que diz o versículo 4 ao versículo 6. Aqui demonstra uma resposta do Senhor à rebelião dos ímpios. E a resposta do Senhor à rebelião desses ímpios, dessas nações ímpias, ele diz: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar no seu furor, os confundirá
Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Sabe que esse santo monte Sião onde é? É onde o templo de Jerusalém ficava. Lá era a habitação do Senhor. Ali, se você não levasse um momento de oferenda, de oferta, para entrar na casa de Deus, você não teria nem esse direito de contemplar a divindade. Muitos estão hoje achando que a prepotência humana pode vencer tudo nessa vida. Acham que podem tudo, que estão isentos de tudo. E muitos dizem, essa doença é uma doencinha, é uma gripezinha, como já ouvimos falar. Mas essa doença só vai fazer diferença para alguns quando atingir, se não for a sua vida, alguém perto dele. E vai entender como é perigoso essa doença. Lógico que a gente tem que ter os devidos cuidados, mas a prepotência humana acha que isso é mais uma doença. E é mesmo, eu entendo disso. Mas vocês já viram pessoas que um dia estão bem, e outro dia uma gripe leva essa pessoa a um estado de sofrimento, de angústia e de enfermidade. Hoje está bem, amanhã não está. Quem somos nós perante uma enfermidade? Quem somos nós perante uma economia destruída? Quem somos nós perante uma conta bancária vazia? Quem somos nós perante coisas dessa vida que muitas vezes a gente acha que tem, mas não tem? Acha que somos, mas não somos. E Jesus sempre reinará, independente da nossa prepotência. A minha pergunta para você, hoje à noite, quem é você? Sem Deus, quem é você? Quem sou eu sem Deus, sem Jesus? Eu não sou ninguém, eu nunca serei ninguém sem Jesus. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, eu convido você a entregar a sua vida a Jesus. Porque aí você vai entender que lá do céu o Senhor ri, o Senhor zomba da prepotência humana. Salomão diz assim, na Eclesiastes, tudo é verdade, tudo tem seu tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de colher o que plantou, tempo de plantar. Tudo tem seu tempo. E se a gente acha que é alguma coisa, nós entramos na fila para o Senhor zombar da gente. Nós não somos ninguém. Eu não sou ninguém. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos mudar a nossa vida e entregar aos pés de Jesus que nós precisamos da graça dele, da manifestação da vontade divina para a minha vida mudar, para a minha circunstância mudar, para o caos que eu estou vivendo mudar, para o momento difícil da minha vida transformar o caos em bênção, porque ele é expert nisso. Jesus tem no seu currículo celestial a especialidade, mestrado e doutorado, de fazer o caos transformar em bênção. Muitos acham que um diploma pode dar a ele a prepotência, o orgulho, o reconhecimento merecido. O único reconhecimento que nós precisamos é o reconhecimento que vem do Senhor. Porque Jesus sempre reinará, independente da prepotência humana. Essa é a resposta do Senhor à rebelião dos ímpios. Muitos, no nosso meio cristão, estão dizendo que o Senhor esqueceu da gente, o Senhor não está vendo que a gente está sofrendo. O Senhor vê. Muitos estão falando, nossa, será que Jesus não vê nada que está acontecendo? As pessoas estão sofrendo, muitos estão enfermos, muitos estão em leitos de hospitais, muitos estão sem recursos financeiros. O Senhor está vendo. E lá de cima o Senhor olha para a nossa dificuldade, se compadece de todos nós, mas Ele
tem em seu coração o poder na mão. E esse poder foi constituído por Jesus e na cruz, em meio ao sofrimento. Sabe por que a gente não entende às vezes, na nossa caminhada cristã? É que a gente reclama de tantas coisas, mas não vivemos a graça do Rei messiânico. Esse cumprimento do reinado messiânico em Cristo Jesus mostra para todos nós que nós podemos, que nós estamos sendo amados e cuidados pelo poder divino. Jesus reina independente da prepotência humana. E eu acho tão interessante, aqui nesse verso 7 a 9, o que me chamou muita atenção, nesse versículo de 7 a 9, parece que está falando hoje para todos nós, olhando para esse caos do mundo. Jesus está dizendo que ele virá com o governo dele, o governo divino, no arrebatamento da igreja. E do versículo 7 ao versículo 9 diz assim: proclamarei o meu decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações, por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com a vara de ferro as regarás e as despedaçarás como um vaso de um oleiro. Como que um oleiro faz um vaso? Com barro na mão, ele começa a construir a forma do vaso. Se está errado, ele destrói e começa a construir novamente. Assim, esse Salmo de número 2, versículo 7 ao versículo de número 9. Jesus sempre reinará independentemente do governo humano. Hoje eu vejo muitos falarem: eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de tal, eu sou de tal. Mas quem é de Jesus? Nós estamos debaixo sim das autoridades, porque é o Senhor que constituiu as autoridades. Mas nós estamos debaixo do governo divino, celestial. Aqui eu devo proclamar o Evangelho. Aqui eu devo viver na graça. Porque muitos param, achando que a pandemia pode nos impedir de continuar levando o Evangelho. Muitos estão debaixo de governo tal, achando que nós devemos fazer isso ou aquilo. Eu digo a você hoje, esta noite, que o nosso governo é celestial. Eu vivo para Jesus, eu caminho em Jesus, eu direciono a minha vida para o reino, e aonde eu estiver, levarei a paz de Cristo e a transformação da salvação em Cristo Jesus. Estamos debaixo de autoridades, sim, devemos respeitar as autoridades, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. E isso você tem que entender como eu entendo. Mas aqui a gente entende o seguinte, que a declaração termina ilustrando a fragilidade do poder humano frente à soberania divina. Ninguém é capaz de resistir ao poder subjugador do Rei dos Reis, que é o Senhor. Com a vara de ferro, ele rege e despedaça as nações como um vaso de oleiro. A palavra vara aqui, que o salmista está dizendo, traduz um termo hebraico usando para designar uma vara usada para um pastor de ovelha, ao mesmo tempo que conduz o rebanho, mas também usada por um rei, que é um cedro, que no Antigo Testamento dizia que quem queria chegar na presença de Deus, o rei levantava o cedro, e aí essa pessoa podia se aproximar do reino ou do rei. E aqui eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, Jesus sempre reinará independente do governo que estamos subjugados. Às vezes nós olhamos para um governo, para outro governo, para uma situação, outra situação, independente dos países que nós estamos vendo. Nações ímpias, nações infiéis, que não querem proclamar Jesus, nem deixam.
Estão perseguindo os cristãos, estão matando os cristãos. Nós não temos essa noção porque moramos no Brasil. Ainda nós não temos essa situação. Mas muitos aí fora estão morrendo pelo Evangelho de Cristo Jesus. E eu queria que você hoje, meu irmão e minha irmã, entendesse que independente dessa situação que estamos vivendo, o nosso governo é celestial. Se eu tenho um rei, se eu tenho alguém que eu sirvo, é Jesus. Serei um bom cristão, independente do governo que está aí. Eu quero o melhor para o meu país, eu quero o melhor para a minha nação. Eu quero o melhor para que todos entendam que o único governo que nós devemos servir é o Rei Celestial, é o governo que nós vivemos debaixo dele. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Jesus reina no mundo. Se as nações não querem entender isso, sinto muito, mas Jesus reina. Jesus é rei. Eu leio algumas imagens hoje que me chocou muito. Eu tinha ouvido falar, comentar, mas eu não tinha presenciado as fotos. No carnaval do mês de fevereiro, eu vi pessoas vestidas de Satanás, empurrando e puxando Jesus na avenida, subjugando Jesus, chutando Jesus, batendo em Jesus. Tem misericórdia, Deus, de nós. Tem misericórdia de nós. Hoje, nós estamos vendo as nações com essa pandemia, que subjugaram essa pandemia, muitos estão sofrendo. Muitas nações estão pagando o preço. Nós estamos pagando, outras nações do mundo estão pagando. Por quê? Porque Jesus é maior do que qualquer nação. Jesus é muito maior do que qualquer governo. Jesus é muito maior do que qualquer presidente. Jesus é muito maior do que qualquer governador, qualquer prefeito. Jesus é muito maior. Vamos parar de olhar para coisas humanas e vamos olhar para Jesus. Vamos seguir Jesus. Vamos falar de Jesus, porque o reino celestial continua sendo proclamado entre as nações. Eu fico muito triste perante a fragilidade humana das pessoas não entender que o Senhor mostra o cedro para todos nós, para nós chegarmos na presença dele e adorarmos a ele como Rei dos Reis. Em quarto lugar que eu queria compartilhar com você, Jesus sempre reinará independentemente da imprudência dessas nações. Hoje nós estamos pagando o preço da imprudência desses governantes. Hoje nós estamos pagando o preço da imprudência humana. A responsabilidade humana diante da soberania divina está do versículo 10 ao versículo 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Sabe que o Salmo 2 tem falado para todos nós? É um registro que vai chegar um dia da ira de Deus entre as nações, entre os governos ímpios, entre a prepotência humana. Quando a resposta de Jesus, ele diz que na mão dele, o Senhor Deus deu a ele a oportunidade que os governantes estão deixando de passar, de aproveitar e servir a Deus e proclamar a Deus.
e deixar as pessoas cultuarem a Deus. Juízes da terra, aproxime-se do Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Olha que versículos lindos. Beijai o filho para que se não irrite. Sabe o que quer dizer esse beijar o filho? Se arrependa nele, busque a ele, adore a ele. A minha orientação para você, meu irmão, não brigue por política, não brigue por governantes, amem-se uns aos outros. Se você tem que falar alguma coisa para o irmão, fale com amor, com carinho. A rebeldia das nações, Jesus sempre está no comando. É Ele que dará a palavra final para todos nós. Quando a gente entende isso, nós vivemos mais felizes, sem peso, porque a gente se apega em coisas humanas. Eu sei, você vai dizer para mim, mas, pastor, eu tenho que viver como cidadão. Eu sei disso, eu também sou cidadão, eu também uso toda a responsabilidade para dizer para qualquer um, eu também voto, eu também sigo os preceitos dos governantes, mas eu vivo aqui na terra olhando para Deus. Porque aqui é muito duro, é muito injusto, é muito sofrimento. Muitos cristãos estão se apostatando na fé porque estão decepcionados com pessoas. Você sabe por que as igrejas sem placa crescem tanto? Porque não querem estar debaixo de uma opressão religiosa. Por isso as igrejas, algumas crescem, algumas que não têm dentro de si cartilhas evangélicas, dizendo regras, dando norte para eles, faça assim ou faça assado. Governos que dizem isso ou dizem aquilo para nós fazermos. Nós devemos seguir a Cristo. Se você fizer o que o Senhor tem nos ensinado na sua vida, como cidadão, você já está fazendo um bem para a humanidade que você não tem ideia. Ame a Deus, ame o próximo, beije o filho, se arrependa dos pecados, se aproxime perto de Jesus, pratique o bem por onde andar, deixe um legado de amor, um legado de carinho, saudade por tudo que você fez de bom. Nós não somos ninguém. A nossa prepotência está acabando com o mundo. O pecado que habita em nós está acabando com os seres humanos, está tirando o amor dos cidadãos. Nós não vivemos mais amando, nós não deixamos o legado do carinho, do amor. Nós só temos discórdia. Estamos vivendo no meio político discórdia, no meio religioso discórdia, no meio da família discórdia. Será que não está na hora da gente parar e pensar que nós, com essa pandemia, amanhã não somos nada, amanhã morremos? Muda, meu irmão e minha irmã. Por isso que eu queria compartilhar com você esse Salmo de número 2, com esse tema, o triunfo do Messias sobre a prepotência humana. Jesus está acima de todos, de qualquer governo, qualquer nação, qualquer prepotência humana, Jesus está lá em cima. Se há uma coisa que eu tenho que fazer como adorador, é olhar para o meu Messias e dizer, Senhor, me perdoe, porque eu fiz mais uma rebeldia. Me perdoe porque eu não amei como eu deveria amar. Eu não ajudei como eu deveria ajudar. Eu não estendi minha mão como eu deveria estender. Que você agora, nesse momento, meu irmão e minha irmã, ore por essa nação, ore pelas nações que não conhecem a Cristo. Tem muito missionário no campo, levando as nações à salvação, estão sofrendo perseguições, estão morrendo,
estão pagando um alto preço, talvez fazendo o meu serviço, o seu serviço, porque estão lá na frente de batalha. Tem muitos em leitos de hospitais que são cristãos, estão lá abençoando e falando de Jesus no leito para muitos. Ore por essas pessoas. Entregue ao altar de Deus essas vidas, porque isso é uma coisa que é a realidade na vida. A vida é um ciclo. Uma hora você está embaixo, outra hora você está lá em cima, uma hora você está no meio. Não ache que você é grande coisa quando você está lá em cima, porque amanhã você estará lá embaixo. E não ache que você não é ninguém estando lá embaixo, porque uma hora Deus vai te exaltar e colocar você lá em cima. E quando você estiver lá em cima, lembre-se quando você estava lá embaixo. E ajude e abençoe quem estava lá embaixo ou quem está lá embaixo. Para que em nome do Senhor Jesus, que é o grande Messias, vai te honrar na hora certa e no momento certo. Sirva Jesus na sua nação. Proclame Jesus para a sua família. Sirva Jesus aonde quer que você vá. Jesus esteja na frente, porque Ele é o nosso governo. Amém, meu irmão? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E espero que esse salmo tenha tocado no seu coração essa noite de sábado. E que você tenha amanhã um domingo abençoado em nome de Cristo Jesus. Amanhã nós temos ceia. Convido você a preparar a ceia para nós compartilharmos juntos amanhã. Na igreja vai ter um culto abençoado em nome de Jesus. E eu espero que você na sua casa aí seja comigo na ceia do Senhor amanhã. Eu convido você a preparar os elementos aí na sua casa, chama a família, esteja fazendo a ceia, realizando a ceia, junto com todos os seus familiares em nome do Senhor. Porque o Senhor reina. E na hora da ceia, o Senhor se manifesta em nome de Jesus. Amém? Essa semana nós temos aniversariantes. No dia 3/10 é a Amélia Ihara, Ricardo Cuano, 3/10 também, Walter Sakai, 3/10, Nelson Sasaki, 4/10, Yoshiaki Araki, 4/10, Miguel Jacinto, lá de Campos, 5/10, Patrícia Iano, 5/10, Miyuki Suganuma, 7/10, Andréa Sato, 8/10, Mônica Kobayashi, 8/10, Fernando Kubota, 9/10, Cora Kaori dos Santos, 9/10, e Maria de Lourdes Lima, 9/10, lá de Jacareí, em nome do Senhor. Ore comigo e vamos abençoar os aniversariantes agora em nome de Jesus. Pai Celestial, te damos graças, Jesus, por essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é um Deus poderoso, supremo e real. Abençoe todos esses aniversariantes, Pai, e que eles possam ter um mês de outubro cheio da graça de Jesus, cheio do amor de Deus, e que eles possam entender que mais um ano de vida que eles estão completando é para a honra e glória de Jesus, em nome do Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse salmo que é tão belo. E que nós que olhamos isso e aprendemos com Davi, que Jesus reina, independente da prepotência humana. Jesus reina na minha casa. Jesus reina na minha vida. Jesus reina na minha família. Jesus reina na minha igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz por todos nós. Olha para a nossa nação, Pai. Olha para o nosso povo. Olha por essas nações que precisam te conhecer. Cura e protege esses missionários que estão no campo, Pai, para que eles sejam protegidos pelo Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento e por essa noite. Louvado seja o Senhor Jesus.
e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido e minha querida. Obrigado pela sua fidelidade. Siga a Igreja Metodista Livre nas redes sociais. Compartilhe essa live para que outros também tenham essa certeza que o Senhor é que governa todo mundo. É o Senhor que governa todas as nações. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Espero você amanhã, hein? Estou esperando você amanhã. Prepara aí os elementos para a ceia do Senhor. Aquele momento que você une a família e realiza a ceia do Senhor para a honra e glória de Cristo. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço a todos vocês. Um beijo no coração. Deus abençoe. Boa semana, um excelente domingo pela graça de Jesus. Deus abençoe.